começar nosso papo prateado. Vai ser com o professor Yuri. Ele mandou um convite. Professor Yuri, ele atua aqui em Florianópolis, ele é do Mato Grosso do Sul e é professor de educação física e é técnico em natação master. Então vamos lá. Yuri, você é professor de educação física, né? É atleta de natação, é Sim. técnico de natação. Então eu já vou te fazer uma pergunta assim. Hipoteticamente, eu nunca nadei, não tenho a menor intimidade com a água. Eu posso começar a fazer aula de natação? Pode, claro. Todo mundo pode começar a nadar, independente da idade, né? Claro que o aprendizado vai ser de maneira diferente, né? Essa progressão do aprendizado, cada um vai ser individual, né? Só que quanto mais cedo começar, melhor, assim. Então, se tem essa vontade de nadar, é o que eu sempre recomendo, até por uma questão de segurança, né? Conseguir ficar no meio líquido de maneira segura, sem se preocupar com afogar, o quanto antes. Pode começar assim, não tem limite de idade. E assim, você tem já um grupo significativo, né, de pessoas que você faz esse tipo de treinamento. E assim, qual o teu percentual de alunos nessa faixa de 40 para cima? Tem bastante gente que procura natação. Uns 60% a 70% do meu grupo hoje é mais de 40 anos. E a que você atribui isso? Então, o meu foco de trabalho é natação, mas é a natação master, né? Então, toda minha procura é com esse público. Quando eu decidi seguir uma carreira, né? Eu me encantei ali com a natação master competitiva, a natação que participa de campeonatos, né? Tanto de piscina quanto travessia. Temos muitos triatletas também. Então, eu segui essa carreira e então a gente busca esse tipo de aluno, né? Então, quando me procuram, eu sempre faço uma anamnese inicial e vejo qual é o objetivo da pessoa, né? Vejo se ela se encaixa nas aulas. E aí, muitos alunos hoje começaram lá com seus 30 e pouco, 40, hoje já estão com seus 40, 50, beirando 60 anos. A grande maioria ali é entre 40 e 55 anos. Entre 40 e 55? Isso. Mas por quê? Qual que você acha que é o gargalo aí dessa faixa? Aí eu acredito que seja por conta do que acontece com a vida. Ali com uns 20 e poucos a gente entra na faculdade, para de fazer muita coisa, para de cuidar da saúde, cria uma família, cria uma rotina de trabalho, muita correria, corre atrás de muita coisa nessa fase da vida. E quando chega com seus 40, 45, começa a se estabilizar, tanto no âmbito familiar, no âmbito financeiro. Então, na sequência, volta a buscar a natação, né? Eu tenho muitos ex-atletas de natação. Então, a maioria desse pessoal está voltando a nadar com essa faixa etária. Olha que interessante, né? Interessante. E Yuri, me diz uma coisa, quais são os principais desafios que as pessoas que te procuram, independente de quem já tem toda uma prática na natação, uma pessoa comum, vamos colocar mais ou menos nessa descrição, uma pessoa comum que já pode até ter feito natação na juventude e tal, e aí começou a pensar novamente em nadar, em descobrir um pouco mais e um pouco mais além. Quais são os principais desafios que você observa aí no teu dia a dia? Depois eu vou te dizer por que eu estou te perguntando isso, porque eu tenho algumas pessoas que têm o maior desejo de fazer natação, mas elas não vão de imediato. E aí eu queria ouvir de você, dentro do teu dia a dia aí. A quem você atribui? Qual é o maior desafio? Eu acho que em relação à natação, a logística, né, de conseguir ter tempo, ter disponibilidade, deslocamento, porque a natação ela tem que ser feita num lugar apropriado, né? Você tem que ir até a piscina para nadar. Então, acho que o
primeiro grande desafio é conseguir fazer essa logística diária, né? Essa coisa da sua rotina de conseguir se deslocar e estar presente naquele horário, né? Depois tem que se preparar para entrar na piscina, tem que nadar, fica lá por 1 hora, dura o meu treino, depois tem que tomar banho. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é conseguir se permitir fazer este período, fazer esse tempo de natação, né? Conseguir reservar esse tempo na tua semana. Aí depois eu acho que vão os desafios individuais, né? Eu vejo que tem muita gente com dificuldade de manter a disciplina, e eu acredito que isso não seja somente com a natação, eu acho que isso vai com todo o exercício físico. Muitos ainda têm essa dificuldade, começam durante a semana ali, segunda, terça, empolgados, depois já começam a ficar com preguiça e aí faltou uma vez, faltou 2 vezes, já dá uma desandada. Quanto mais a gente consegue ficar presente no treino, né, manter a rotina faz muito bem pra gente, né? Fica tudo mais fácil se está dentro na rotina. Se é uma coisa que é nova, é difícil. Por isso, talvez essa dificuldade. Iniciar algo é complicado, né? Depois que você se acostuma, vai embora. E aí é o que você falou, né? Eu acho que é uma questão de disciplina. Isso. Como em outras, quando a gente escolhe também fazer outras coisas, outras atividades. Você tem que se dedicar, se organizar, focar. Mas o pessoal mais velho, isso já não é um pouquinho mais fácil? Já não é, a pessoa já não vai mais ou menos pré-determinada? Ou não? Não entendi o início da pergunta. Desculpa. A gente estava falando em disciplina, Sim. né? Em você se programar, se planejar, estabelecer aquilo como uma meta, enfim, você vai adotar aquele estilo de vida, escolheu aquela modalidade. Ok, essa questão da disciplina, você acha que ela já não é presente nessa faixa etária? Ou não? Ou a gente está viajando aqui? Eu acho que depois de já programado esse estilo de vida, né? Esse estilo de vida mais saudável que a gente busca, a gente utiliza a natação competitiva master para ter um estilo de vida mais saudável, né? O grande objetivo de tudo é ter essa qualidade de vida a longo prazo, né? Chegar com seus 70, 80, 90 anos bem, saudável, autônomo, conseguir fazer as suas atividades, né? Sem precisar de ajuda, sem sofrer nenhum acidente, sem cair. Então, eu acho que depois de já estabelecido, fica mais fácil, porque você já reconhece os benefícios dessa rotina, né? Quem ainda não estabeleceu essa rotina, eu acho que é difícil começar. E você só vai perceber isso depois de uma frequência maior, assim, não é só a primeira 2 semanas de aula, né? Essa sensação de ter uma rotina boa, de ter uma rotina prazerosa e saudável, você alcança com meses de atividade. Depois de meses, aí sim, aí você sente falta quando você deixa de fazer, né? Você vai estar sempre Você falou depois de alguns meses, mais ou menos, me dá uma média. Quantos meses que você vê que o aluno está engajado, que ele já entrou, que a natação para ele já é fundamental, que já faz parte da rotina dele, já é uma prioridade? Quantos meses depois, dentro da tua experiência? Eu vou ser otimista. Vou dar 3 meses. 3 meses? 3 meses. Sempre quando entram comigo, me perguntam quanto tempo precisa nadar para melhorar. Eu falo, dá 3 meses. 3 meses de frequência, né? O mais importante não é aquela sessão de treino forte, mas é a rotina, né? É você estar presente. Se você se dispôs a nadar 3 vezes por semana, é você estar nadando essas 3 vezes por semana em 3 meses. Os alunos que eu vejo que mais evoluem são os alunos que são mais presentes no treino. Os que mais faltam, independente se eles têm motivação, se eles são bons, mas quanto mais falta, mais a dificuldade de evoluir. E fica mais fácil parar de nadar. Para desistir, né? Porque o resultado não é tão assim visível. Uhum. É mais sutil, que você diz. E em relação assim a questão, a sensação de bem-estar, porque a gente, enquanto educador, é óbvio, né? Ainda mais você que trabalha com essa questão da natação
esportiva e tal, mas a gente também não pode esquecer que algumas pessoas vão em busca também não só da saúde física, mas da saúde mental, da sensação de bem-estar. E aonde que a natação, como é que a natação conduz aí a esse caminho? Como é que você percebe com teus alunos? Então, a natação, ela é um exercício aeróbio, né? Trabalha o corpo fisicamente completo, só que ele tem um trabalho cardiorrespiratório também durante todo aquele período, né? O nosso treino dura 1 hora. Depois de 30 minutos de exercício aeróbio, o corpo ele começa a fazer liberação de endorfina. Endorfina é aquele hormônio que dá a sensação de prazer. Então, por isso que todo mundo sai de uma aula moderada, leve, tá? Uma aula com exercícios não tão intensos, tá? Você sai com aquela sensação de que você está mais feliz, você está mais leve. Então, isso a longo prazo, recebendo essa liberação de endorfina semanalmente, quase que diariamente, traz uma sensação de prazer muito grande. Então, assim, eu converso com alguns médicos, psicólogos que eu tenho de aluno, a gente tem uma coisa em comum, assim, que é do nosso acordo, que um dos medicamentos para você conseguir melhorar o lado emocional, né, digamos, uma depressão, é o exercício. Começa por aí. Então, se você quer começar a se sentir melhor, menos ansioso, mais leve, primeira coisa, a gente entra casos e casos, né? Mas a primeira coisa é fazer uma rotina de exercício e aí, se precisar de medicamento, tudo, mas todo mundo entra com a rotina de exercício. E a natação, ela é uma ótima para começar, porque não tem impacto, né? A chance de se machucar nadando é bem baixa. Então, para iniciar, pensando nesse lado, a natação é ótima. Maravilha. E quais são os principais cuidados, assim, que uma pessoa já com 50 anos, vamos supor, quais são os principais cuidados, sobretudo aquelas que não têm essa prática, não têm essa rotina, nunca fizeram natação? O que você pode levantar aí em relação a essa questão de cuidados? Acho que o principal cuidado é ter um profissional do lado que possa te orientar da maneira correta para você evitar se machucar ou, no caso da natação, se afogar, né? Então, acho que a principal coisa é a partir desse princípio que a gente precisa de um profissional para nos orientar, isso para qualquer profissão, né? Evitar águas abertas nesse sentido, no início, tá? O ambiente controlado, como a piscina, é muito mais fácil o cuidado, o controle, né? Qualquer coisa que acontecer, que você se sentir mal, um mal-estar, uma cãibra, uma dor, você pode parar, porque tem borda, tem raia do lado, né? Isso eu falo até para o pessoal mais avançado. Eu não gosto, não permito, né? Cada um faz o que quer, mas eu oriento os meus alunos a não nadarem sozinhos em águas abertas, né? Águas abertas são mar, rio, lago, tudo que a gente tem a variação de maré, de vento, de corrente. Se acontecer alguma coisa e você estiver sozinho, não vai ter esse socorro, né? Então, acho que o principal aí, cuidado, é ter um profissional do lado e ter uma piscina. Por isso que a gente falou lá naquele começo da conversa que precisa ter essa logística para a gente conseguir ir até uma piscina. Existe alguma contraindicação? Lembre-se, a gente está falando para o pessoal amador, com 50 anos ou mais, que não está procurando uma natação para virar um nadador profissional. Enfim, a pessoa está afim de fazer natação porque a vida inteira teve vontade de aprender a nadar, o meio aquático, a gente sabe, a gente até falou, proporciona a sensação de bem-estar e tal. Mas eu queria te perguntar, tem alguma contraindicação? Você já recebeu alguém que você falou, olha, vamos tentar outra coisa e não a natação? Eu acho que não algo muito claro, assim. Eu sei que algumas pessoas têm a dificuldade com a água no ouvido,
mas a gente tem algumas soluções para isso, né? Dá para usar tampão. Eu já vi alguma coisa relacionada a problemas de pele pelo tratamento da piscina, né? O tratamento que a piscina passa. Toda piscina ela tem uma quantidade de cloro específica, mas eu nunca tive presencialmente alguém que não pôde nadar por algum problema de saúde, assim, eu não posso nadar por conta disso. Algumas pessoas com problema de hérnia de disco, o que a gente recebe que é para evitar nadar os estilos de peito e borboleta. Não pode nadar à vontade de crawl e costas, mas a recomendação que a gente tem é de evitar nadar o peito e o borboleta. Mas tirando isso, eu não conheço nada assim de contraindicação, né? Por exemplo, a corrida ela gera impacto, né? E aí Sim. problemas degenerativos, articulares, aí a gente não consegue fazer. A natação, por esse lado, por estar no meio aquático, a gente tem uma pressão atmosférica menor ali, a gravidade ela atua de uma maneira diferente, então para as articulações a gente não tem esse problema. Para uma pessoa com 50 anos, a partir de 50 anos, com problema cardíaco, existe algum alerta? Todos os alunos, independente da idade do condicionamento, tem que estar em dia com seus exames físicos, né? Então, se ela já é uma pessoa com uma certa cardiopatia, ela tem esse conhecimento, ela deve ter essa orientação do médico. Se o médico autoriza ela a fazer a natação, não tem problema nenhum. Tá? Se o médico não permite que ela faça, provavelmente vai ser por um período específico durante o tratamento dela, mas eu acredito que depois ela consiga voltar se tiver tudo controlado. Entendi. Yuri, agora eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos assim de pessoas que chegaram para você, dentro disso tudo que a gente conversou, de limitação, de simplesmente vontade de nadar. Conta pra gente, eu imagino que você deve ter N casos de sucesso, de superação. Queria que você contasse pra gente, para ser inspirador para as pessoas que estão vendo a gente, que está pensando um monte de coisa, eu não posso, talvez eu não deva. Então, para ver se a gente consegue inspirar esse povo para levar esse povo para a água. Até vou aproveitar e fazer um convite para depois entrarem no perfil da Power. Eu acho que é a última ou a penúltima publicação, que é o feedback de uma aluna nossa, que ela relata que com poucos meses de aula, ela está mais ou menos nesse período de 3 meses de aula com a gente. Ela era uma iniciante, ela deve ter aproximadamente de 20, 30 anos, mas não sabia nadar, não colocava o rosto na água, então ela teve que passar por todo o processo de aprendizagem, a gente fala a ambientização ao meio líquido, né? Se conhecer dentro da água, conseguir ter controle do seu corpo dentro da água. Então ela me relatou num feedback, a gente tem uma plataforma que os meus alunos, tanto os alunos presenciais quanto os alunos externos, eles podem me mandar um feedback sempre quando precisa, e eu leio esse feedback semanalmente. E o feedback foi relatando que ela conseguiu viajar, foi para um lugar de água, uma praia, alguma coisa assim, e ela conseguiu participar dos passeios para mergulho, conseguiu fazer flutuabilidade, ela conseguiu fazer isso de maneira tranquila e que antes disso ela perdia viagens pelo medo de estar dentro da água. Então esse é um caso de um feedback que eu fico muito contente, quando a pessoa consegue ter qualidade de vida, consegue ter controle do seu corpo na água, consegue aproveitar das viagens, o último recente esse feedback, assim, aumenta, claro, e o prazer que ela teve para isso, né? Eu fico muito feliz quando acontece isso. Eu tenho outro caso, os que mais eu gosto, assim, são os iniciantes que não conseguem colocar o rosto na água. Então, assim, tem o pavor envolvido, né? Tem o medo da água, porque só colocar o rosto na água pra gente, que já nada é uma coisa muito simples, né?
mas nem para todos são. E aí, quando a gente consegue pegar essas pessoas que têm pavor da água, perder esse pavor, ter controle e conseguir fazer uma travessia amadora, então ir para o mar nadar, fazer contornos, nadar 750 metros, nadar 1.500 metros, também é uma grande vitória. Fico muito contente com esses casos, são os que eu mais gosto de ver. Assim. Por mais que hoje a minha equipe ela já não tenha muitos mais iniciantes, assim, mas eu tenho essas memórias com muito carinho desse grupo assim, de pessoas. E essa adaptação, ela é mais ou menos feita de que forma? Quando chega uma pessoa assim, como essa que você falou, que tem esse medo de colocar o rosto na água, porque lá atrás, quando a gente estava falando a respeito dos desafios, o que eu imagino é que seja o medo da água, né? A falta de segurança na água. Então, o que você faz para quebrar, para trabalhar essa questão do medo, para a pessoa conseguir ter esse contato da água no rosto e a partir daí ir se soltando? O que você faz, mais ou menos? Tem uma série de exercícios que aí a gente avalia de acordo com o nível do atleta e vai passando. Mas tudo conta aí dois pra gente. Um muito simples, que é fazer a respiração dentro da água, né? No caso, você puxa o ar pela boca, mergulha o rosto e solta pelo nariz. A gente tem que vencer a pressão da água e soltar esse ar pelo nariz. Não é como se a gente está aqui agora conversando e ao mesmo tempo respirando e sem perceber. Algo que a gente precisa fazer mentalmente, né? Eu preciso soltar o ar e vencer essa pressão. Então, só fazer essa respiração que a gente chama de bobs de fazer borbolha pelo nariz. Então, já é um grande exercício. Eu parto por aí das minhas aulas de iniciação. Assim, a gente começa fazendo muito bobs. Assim. Toda vez que a pessoa para de um exercício, ela faz bobs. E já ajuda a fazer um descanso também, porque é uma respiração, né? E qualquer exercício que você se concentre na respiração ajuda a fazer a concentração. Então, se acalma. Então, esse é o primeiro. Eu gosto muito de fazer o trabalho de perna, porque a pernada ela consegue fazer com qualquer pessoa. A pessoa consegue fazer o movimento da perna, algo meio natural para a gente, bater a perna, e ao mesmo tempo ir concentrando da respiração. Então, às vezes eu peço para fazer a respiração lateral, às vezes eu peço para soltar o ar dentro da água, eu peço para soltar o ar fora da água. A pessoa vai evoluindo, eu vou introduzindo o movimento da braçada. E aos poucos ela vai quebrando esse medo, ela vai ficando tranquila em relação à água no rosto, porque até a água no rosto a gente precisa se acostumar, né? É uma sensação diferente, assim, estar no meio líquido é uma sensação diferente. Então, primeira coisa é se acostumar a estar dentro da piscina, né? Tá com a água no rosto, soltar o ar dentro. Depois que a gente vai começar a trabalhar com os exercícios de coordenação mesmo, né? De aprender a nadar, se deslocar na água. As suas turmas, você tem alunos? Desculpa, eu estou bem congestionada, então estou tendo que fazer força, estou precisando fazer natação, viu? Sim. Você tem alunos de diferentes faixas etárias, mas que você procura agrupar dentro do nível que ele está ou não? Como é que você faz essa divisão? Nas turmas presenciais, né, que a gente trabalha, eu tenho desde a iniciação lá do aluno que nada 1.000 metros aos alunos mais avançados que nadam 3.000 metros. Isso no mesmo período de hora, né? Em uma hora de aula tem gente que nada 1.000, tem gente que nada 3.000. E a gente tem uma série de raias, né? E eu tento organizar isso de acordo com o nível de cada um, não com a idade nem com o sexo. Se tem uma mulher mais velha que nada mais rápido, ela vai nadar com o pessoal mais rápido. Então tem organização nas raias, né? A gente organiza pelo ritmo e pelo nível. Então, as áreas de iniciantes ficam juntos e a gente vai subindo o nível de cada um. E aí tem essa organização na hora de fazer os treinos, né? A gente já se organiza para... os treinos são individualizados, mas eu gosto de botar eles em subgrupos para treinarem juntos, porque rola um estímulo externo. Se tem alguém do seu lado nadando no seu ritmo, você fica atento àquilo e você vai se puxando. A gente fala, vai atrás dele, puxa com ele. Só que isso só funciona do mesmo nível, né? E na mesma condição de resistência também. Às vezes
acontece de entrar algum aluno que nada super bem, tem técnica, já foi atleta, por exemplo, só que está há 20 anos sedentário. Não adianta eu colocar ele com alguém que tem o mesmo nível técnico que ele, só que não vai conseguir acompanhar o treino. Ele precisa fazer toda aquela adaptação. Aí é uma adaptação diferente que não é o mesmo do meio líquido, né? É uma adaptação física. Então vai também seus 3 meses, se acostumando, o músculo se adaptando, fortalecendo para lá na frente conseguir estar acompanhando com o seu nível técnico, né? Aí todo mundo vai ter o mesmo nível de resistência e o mesmo nível técnico. Legal. Não, eu estou te perguntando isso por conta da questão da inclusão social, né? Da intergeracionalidade, das pessoas de diferentes faixas etárias estarem no mesmo momento treinando, enfim, uma pessoa mais jovem com uma pessoa mais idosa, e isso é bem Lá interessante na minha também. turma, você vai olhar para as aias, vai ter desde o pessoal mais novo com o pessoal mais velho, homem, mulher misturado. A gente vai trabalhar de acordo com o ritmo, né? A gente está trabalhando ali a condição técnica de cada um, né? Não as classificações ali. Então é divertido ver desse sentido, assim, você vê de todo mundo juntos. Isso é fantástico. Isso é o que é o que eu falei, né? Isso é inclusão social, né? Isso não tem Sim. aquela coisa, isso não é para mim. Fazer natação não é para mim. Eu já estou velho demais para isso. E quando você fala essa questão de você estar ali com as pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível, mas de sexo, gênero, idade, enfim, diferentes, Sim. isso agrega muito valor e muito sentido de pertencimento à equipe, né? Seja Isso. homem, mulher, velho, jovem, e assim, e nós, 50 a mais, estamos educando essa galerinha que está chegando aí e que daqui para frente vai cada vez mais ter gente 50, 60, 70 em todos os espaços, né? Então, eu acho E bacana. eu acho esse estilo de aula, né, que ela não é uma aula, ela é um treino, é um grupo, né, tem um lado social muito legal, assim. Outra coisa que você falou, os casos que eu lembro que me dão satisfação, né, do aprendizado. Eu lembro de alguns casos também que me dão alegria, que essas pessoas que se conheceram nas aulas, entraram sozinhas, né, conheceram as pessoas que nadam ali em volta, e hoje são amigos, assim. Hoje eu vejo, às vezes eu vejo uma publicação de saindo junto. A minha equipe tem um grupo que eu sei que chama Power Girls, que é o grupo das meninas, e elas têm um grupo delas, elas saem juntas, elas vão para os barzinhos juntas, e foi tudo formado ali, né, na piscina, no treino, se conheceram lá. Então tem esse lado social também e afetivo que eu acho muito interessante. Que bacana, que legal. Yuri, me fala uma coisa. Como é que a gente pode fazer para conhecer teu trabalho? Fala aí sobre a tua atuação aqui em Floripa. Como é que a gente te acha? Não só no teu treino presencial, mas teu treino virtual, que é uma coisa bacana também, que a gente está começando a aderir a esse tipo de aprendizado. Então, fica à vontade agora aí para a gente poder te achar, para a gente saber como é que a gente começa a nadar com você. É, a sede nossa principal aqui é em Florianópolis, né? A gente treina no Clube 12 de Agosto, em Coqueiros. A gente utiliza o espaço do clube para treinar, né? A nossa equipe ela tem permissão para utilizar certos horários lá do clube. E mesmo antes da pandemia ali, né? Acho que essa questão do online, ela ficou mais forte com a pandemia, mas a assessoria esportiva online, ela já está presente bem antes da pandemia, né? Esse trabalho de orientar os atletas de forma remota eu faço já desde 2015. E funciona muito bem. Às vezes a gente não tem um técnico, não consegue ter um técnico do lado da piscina, mas tem uma piscina, e aí a gente tem maneiras
maneiras de fazer esse monitoramento utilizando o relógio. Então, o aluno treina, esses dados do relógio eles vão para o meu aplicativo e eu consigo fazer análise de tudo que ele fez no treino, desde a intensidade, o intervalo, de como ele se saiu, se errou alguma meta ali. E aí entra aquela questão do feedback que eu comentei mais cedo. Toda semana eu paro, olho os treinos dos alunos, vejo o que eles estão fazendo. Mas, obviamente, esse aluno não, ele não é o aluno iniciante. Ele já domina técnica, estilo, ou não? Ele não é o aluno, ele não é aquele aluno que tem medo da água, mas ele pode Sim. ser um iniciante, tá? Realmente, o aluno que tem medo da água, que ele precisa passar por aquela adaptação ao meio líquido, aí eu recomendo que ele procure um lugar presencial para fazer, para ter segurança. Depois que ele já estiver mais solto na água, ele consegue fazer essa assessoria online sem problema. Manda vídeo para mim, eu faço as correções técnicas. Então, se você conseguir se virar na água, já consegue fazer assessoria online. Nossa. Diferente um pouco da musculação. Eu recomendo que a musculação, se você está nesse processo de iniciação, eu prefiro que você faça com alguém presencial. Porque a musculação ela tem um risco maior de lesão se fizer errado, com muita carga, do que a natação. A natação, se você estiver fazendo errado, você vai só estar nadando errado. Assim, não vai te causar um problema, né? Então, passou desse processo de adaptação ao meio líquido, você já consegue fazer essa assessoria online. Nossa, bem interessante. E aqui em Coqueiros você tem os teus horários de treino nesse clube, né? Isso. E de segunda a sábado que você tem a aula. São dias de semanas em horário de atleta master, né? Terça, quinta e sexta, às 6 da manhã. Então é antes do trabalho. Segunda, quarta e sexta, meio-dia, no intervalo do trabalho. E segunda, terça e quinta, às 18, depois do trabalho. Então são sempre horários que o meu público master consegue participar. Não faz sentido eu colocar uma aula às 3 da tarde ou às 10 da manhã que não vai ter ninguém, né? Vai estar todo mundo trabalhando. A grande maioria. Né? Exatamente. Até porque hoje, 60 anos, a gente ainda está aí no corre, né? Está muito ativo ainda, né? Até quem já tem até quem já tem a opção de estar aposentado, eu vejo que se mantém ativo de uma outra maneira, né? Ainda tem muitos anos saudáveis pela frente, ainda mais se a gente está trabalhando com esse estilo de vida que a gente está falando. Com certeza, buscando manter o máximo possível a independência, a autonomia, saúde física, saúde mental. Ah, que legal, que bom. Yuri, então, ó, eu não estou acompanhando aqui o pessoal, eu não estou vendo se tem pergunta, porque eu fiquei por conta dessa dificuldade que a gente teve aí no início, eu fiquei com medo de ficar passando aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente pode abrir aí para o pessoal perguntar. Se alguém quiser fazer pergunta pro Yuri. Agora que eu estou ousando. Eu vou tentar acessar a caixa de mensagens aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente só está vendo o pessoal que está presente. Bom, enfim, então, Yuri, você fica à vontade se você fazer as considerações finais, você dá seu recado. Já vou logo te agradecendo pela oportunidade da gente conhecer teu trabalho. E aproveitando também para divulgar aí. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Primeiro, eu agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com você, de conversar com quem está assistindo, né? O meu recado é que continuem nesse estilo de vida, né? Com o Sport Master, no meu caso ali, o pessoal mais do lado do desporto também, sem deixar de participar do esporte em si, né?
uma coisa que eu gostaria de ter comentado ali antes é que a gente precisa diferenciar o que é a atividade física do exercício físico. A atividade física é tudo que a gente faz que envolva o movimento do corpo no nosso dia a dia. Por exemplo, limpar a casa, caminhar até a padaria, caminhar até o colégio, enfim. Qualquer coisa que você tenha movimento do seu corpo, mas não é algo planejado e periodizado como é o exercício. O exercício é algo programado que te tira da zona do conforto, que vai trabalhar todas as abordagens físicas e fisiológicas ali, que vai te deixar apto a fazer esse exercício, melhorar, está sempre em melhora, né? Porque o corpo ele é muito esperto. Se você for todo dia nadar a mesma coisa, da mesma maneira, no mesmo horário, o corpo ele se adapta e depois daqueles 3 meses que a gente conversou ali, ele já não vai estar gastando energia nenhuma, porque ele já sabe que você vai fazer aquilo. Então fica muito mais fácil para ele. Então, o que eu peço para todo mundo é que diferencie o que é atividade do exercício físico. Todo mundo precisa fazer exercício físico, né? Então, é uma musculação bem feita, uma natação, um remo, uma corrida, uma bike, né? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que nada dispensa a necessidade de fazer o exercício resistido, que é a musculação, né? É o treino de força. Então, assim, a gente que nada, eu sempre falo para os meus alunos, a gente nada que 3 vezes por semana, tem que malhar 2 vezes. Pelo menos 2 vezes por semana tem que fazer o reforço muscular. E esse reforço, ele não é aquele reforço da hipertrofia, aquele treino que a gente tem, que vem desde a década de 80, que é aquele pessoal com volume muscular grande, né? A gente está falando do treino de força, né? Da qualidade do músculo para conseguir se manter firme, conseguir se movimentar com qualidade, ter mais equilíbrio, né? Para conseguir envelhecer com qualidade, com saúde. Eu falo ali para os meus alunos também que a maior causa morte de idoso é a queda. Mas o idoso ele só cai porque ele não tem mais força, ele não tem mais equilíbrio e ele não falece da queda, mas ele falece do pós-queda, porque fratura alguma coisa, se machuca, tem que ficar deitado, fica mais debilitado e isso gera todo um processo que ele acaba falecendo. Então, é extrema importância manter o exercício aeróbio, mas também fazer a sua musculação. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem ali pelo perfil da Power, eu faço a orientação, né, ou para o treino presencial, ou para o treino à distância. A gente vai fixar aqui. Tem uma pergunta, tá? Posso passar para você? Claro. César Pompeu. Pode mandar. Estou com 70 e nado, com deficiências técnicas, desde os 55. Recentemente, passei 3 meses nos treinos do Yuri e agora, tendo retomado a nadar no mar, no mar, não estou conseguindo ler. Abraçada, lembro suas recomendações e dicas. E melhorei tecnicamente. Não é a pergunta, ele está dando um depoimento de evolução. Ele está falando uma afirmação. O César, ele mora no sul da ilha, ele tem como hábito se exercitar no mar. Ele tem um grupo no sul da ilha que faz esses treinos de natação sempre no mar. Treino Travessias, o nome da equipe lá que dá esse treino. Eles sempre treinam no mar. E no inverno, o César estava com dificuldade de manter os treinos. E aí ele apareceu lá no clube para treinar com a gente. E aí o que a gente mais focou nesse período com o César foi a parte técnica. Ele tinha dificuldade com a coordenação de braçadas e com a localização. Então a gente treinou bastante a técnica com ele e a orientação quando que a gente faz em águas abertas, né? A gente chama de respiração fronto-lateral, né? Fronto que se olha para frente, lateral porque a respiração tradicionalmente é do lado, né? Respiração fronto-lateral.
E agora ele retornou para o mar, né? Agora o clima está mais ameno, ele voltou para o mar, mas ele falou que próximo inverno ele vai estar presente com a gente de novo. Olha, legal, valeu pelo depoimento. Ótimo. Ah, Yuri, que bom, muito obrigada. Eu espero que tem um monte de gente aí como o Pompeu, né, agora que falou com a gente, que deve ser teus alunos, mas eu imagino que tem a gente aí que estava curioso para ouvir esse nosso papo sobre natação. Então, assim, mais uma vez, só para reforçar o que o Yuri falou, vamos escolher um esporte que a gente goste, que a gente se identifique agora sempre com principalmente 50 mais, sempre com as nossas aulas de musculação, que a gente precisa ter força, a gente precisa manter massa muscular, ganhar, não pode perder de jeito nenhum, que é para a gente estar bem, envelhecer bem e tá aí, e tá nadando, tá fazendo travessia, enfim, tá vivendo bem, igual a aluna que você falou, né? Que superou, inclusive, medos, ganhou Mesmo, sim. independência, e isso é fantástico. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a Power, para quem não conhece, como é que a gente entra em contato com você através dessa assessoria, né? A Power ela é a minha equipe de natação, né? Uma assessoria esportiva especializada em natação master. Eu só trabalho com esse público. Eu comecei com esse trabalho, a Power ela iniciou lá em 2015. No final de 2014, a gente completou 10 anos agora em setembro. E aí a gente trabalha desde a iniciação, né? Mas tudo voltado a levar todos esses atletas a participarem de algum tipo de competição, que seja travessia, que seja competição de piscina ou triatlo. Tem um motivo para isso, tá? Não é só porque eu gosto da competição, eu gosto muito de competir ainda, mas eu acho que é um modo de você se manter disciplinado com os treinos. Se você tem um objetivo lá na frente, né? A gente tem uma travessia agora no domingo, então se você se inscreve para essa travessia, por mais que você faça no teu ritmo, cada um faz com o seu objetivo, performance individual, mas você tem uma certa facilidade de se manter disciplinado nesse sentido. Então, a Power ela trabalha aí presencialmente aqui em Floripa, a gente está sempre nas travessias e nas competições Master aqui na região sul e também de âmbito nacional, e alguns vão para o... A gente teve um atleta no Sul-Americano Master agora, mês passado, e de modo online aí para qualquer lugar, né? Agora a gente não tem mais limite nem do mesmo país. Se tiver gente de fora, pode pegar essa orientação também. A gente tem atletas na Irlanda e Portugal, de fora agora. Uau, maravilha. Legal. E como é que é o arroba? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. @Power Assessoria Esportiva. Tudo junto. Tá, peraí que a gente está tentando colocar aqui, que é para quem não conhece, entrar em contato com o Yuri através da Power Assessoria. Já está? Já colocamos? Acho que sim. Apareceu. Apareceu? Maravilha. Apareceu. Ok, Yuri. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que ficou bem interessada, bem animada, inclusive eu. Eu acho que eu vou começar a nadar. Sim. Apareça lá. Faça uma aula experimental. Ah, legal, legal. Vou fazer uma aula experimental e aí convido o pessoal que assistiu a gente para acompanhar. Perfeito. Juntos lá e vamos botar esse pessoal para nadar. Afinal de contas, a gente já tem esse privilégio de viver na Ilha da Magia. Vamos aproveitar, gente, isso, né? Sim. Tem água para todo lado, né? Tem água para todo lado, vamos nadar, vamos viver e envelhecer bem. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Adorei ver a seriedade aí que você leva, que você conduz o teu trabalho. Meus parabéns. E a casa aqui é sua, a hora que você quiser, a hora que tiver novidade em relação ao esporte como inclusão social, como, enfim, abrindo portas, superando barreiras,
a gente está aqui para conversar sobre isso, tá bom, Yuri? A casa é sua. Obrigado também. Obrigado e até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos deixar gravado aí, depois a gente passa todas as informações. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, obrigada a todos. Até a próxima.